Atos dos Apóstolos. Maazes Lixim. Capítulo 18. Depois disso, ele partiu de Atenas e chegou a Corinto. Encontrou ali um Ialdi chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa, pois Cláudio tinha ordenado que todos os Ialdim deixassem Roma. Então ele foi visitá-los, visto que tinham a mesma profissão, ficou na casa deles e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todo Shaba ele dava um discurso na sinagoga e persuadia Ialdim e gregos. Quando Silas e Álton, conhecido como Timóteo, desceram da Macedônia, Shaul passou a se dedicar inteiramente à pregação da palavra, testemunhando aos Ialdim e provando que Yahshua é o Machia. Visto, porém, que eles continuavam se opondo a ele e dizendo insultos, ele sacudiu a roupa e lhes disse: Que o sangue de vocês recaia sobre a sua própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante irei às pessoas das nações. Assim, saiu dali e entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, adorador do Criador. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Mas Crispo, presidente da sinagoga, tornou-se crente no Machia, junto com todos os da sua casa. E muitos coríntios que tinham ouvido a palavra passaram a crer e foram imersos. Além disso, o mestre disse a Shaul numa visão, à noite: Não tenha medo, mas persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém o atacará de modo a lhe fazer mal. Pois muitas pessoas nesta cidade pertencem a mim. Assim, ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra do Criador entre eles. Enquanto Galho era procônsul da Caia, os Ialdim, num esforço conjunto, atacaram Shaul e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem está persuadindo as pessoas a adorar o Criador de uma maneira contrária à lei. Mas, quando Shaul ia começar a falar, Galho disse aos Ialdim: Se isso se tratasse realmente de algo errado ou de um crime grave, seria razoável que eu os ouvisse pacientemente. Mas, se são controvérsias sobre palavras, sobre nomes e sobre a sua própria lei, isso é com vocês. Não quero ser juiz dessas coisas. Então os expulsou do tribunal. Assim, agarraram Sóstenes, presidente da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Mas Galho não queria se envolver com essas coisas. Depois de ficar ali vários dias, Shaul se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Em Cencreia cortou rente o cabelo, pois tinha feito um voto. Assim, chegaram a Éfeso, e ele os deixou ali. Ele, porém, entrou na sinagoga e raciocinou com os Ialdim. Embora lhe pedissem que ficasse por mais tempo, ele não aceitou, mas se despediu e lhes disse: Voltarei novamente para cá, se Yahweh quiser. Então embarcou em Éfeso e desceu a Cesareia. Subiu, cumprimentou a congregação e então desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, ele partiu e foi de um lugar a outro por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um Ialdi chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem eloquente que tinha grande conhecimento das Escrituras. Esse homem tinha sido instruído no caminho de Yahweh, e fervoroso no espírito, falava e ensinava sobre Yahshua com exatidão, mas conhecia apenas a imersão de Elhana. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila ouviram, chamaram-no em particular e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Criador. Além disso, como ele queria ir para a Caia, os irmãos escreveram aos discípulos pedindo que o recebessem bondosamente. Quando chegou lá, ajudou muitos que haviam se tornado crentes pela bondade merecida do Criador, pois, em público e com grande determinação, ele provava plenamente que os Ialdim estavam errados, demonstrando-lhes pelas Escrituras que Yahshua é o Machia. Atos dos Apóstolos. Maazes Lixim. Capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Shaul passou pelas regiões do interior e desceu a Éfeso. Ele encontrou ali alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Eterno quando se tornaram crentes? Eles responderam: Nós nunca ouvimos falar que há um Espírito Eterno. Ele perguntou: Então, em que vocês foram imersos? Eles responderam: Na imersão de Elhana. Shaul disse:
A imersão de Elhana era a imersão em símbolo de arrependimento. Ele dizia às pessoas que acreditassem naquele que viria depois dele, que era o Mashiach Yahusha. Depois de ouvirem isso, foram imersos em nome do Mestre Yahusha. E quando Shaul lhes impôs as mãos, o Espírito Eterno veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, havia cerca de 12 homens. Por 3 meses, ele foi à sinagoga e falou com coragem, proferindo discursos e raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino do Criador. Mas, visto que alguns se recusavam obstinadamente a crer e falavam mal do caminho diante da multidão, ele os deixou e separou deles os discípulos, e diariamente proferia discursos no auditório da escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, até que todos os que moravam na província da Ásia, tanto Yaldim como gregos, ouviram a palavra do Mashiach. O Criador realizava extraordinárias obras poderosas pelas mãos de Shaul, de modo que até mesmo panos e aventais que haviam tocado seu corpo eram levados aos doentes, e as doenças desapareciam e os espíritos maus saíam. Mas alguns Yaldim que viajavam de um lugar a outro expulsando demônios também tentaram invocar o nome do Mashiach Yahusha sobre aqueles que tinham espíritos maus, diziam: Eu lhes ordeno solenemente por Yahusha, a quem Shaul prega, que saiam. 7 filhos de um dos principais sacerdotes Yaldim, chamado Seva, faziam isso. Mas o espírito mau lhes disse, em resposta: Eu conheço Yahusha e sei quem é Shaul. Mas quem são vocês? Assim, o homem que tinha o espírito mau pulou sobre eles, dominou um após outro e prevaleceu sobre eles, de modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Isso chegou ao conhecimento de todos, tanto dos Yaldim como dos gregos que moravam em Éfeso, e todos eles ficaram com medo, e o nome do Mashiach Yahusha continuou a ser magnificado. Muitos dos que tinham se tornado crentes vinham para confessar e declarar abertamente as suas práticas. Na verdade, um bom número dos que haviam praticado artes mágicas juntaram seus livros e os queimaram diante de todos. Ao calcularem o valor deles, viram que valiam 50.000 moedas de prata. Assim, de modo poderoso, a palavra de Yahweh crescia e prevalecia. Depois de tudo isso ter acontecido, Shaul decidiu que, após passar pela Macedônia e pela Caia, viajaria para Yahushalaim. Ele disse: Depois de ir para lá, tenho de ir também a Roma. Assim, enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Yalton e Erasto, mas ele mesmo continuou ainda algum tempo na província da Ásia. Naquela época, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um homem chamado Demétrio, um prateiro que fabricava miniaturas de prata do santuário de Ártemis, dava muito lucro aos artífices. Ele os reuniu, juntamente com outros que faziam o mesmo tipo de trabalho, e disse: Homens, vocês sabem muito bem que a nossa prosperidade vem deste negócio. Agora vocês estão vendo e ouvindo que, não somente em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse tal de Shaul persuadiu uma multidão considerável e os fez mudar de opinião, dizendo que os ídolos feitos por mãos humanas não são divindades de verdade. Além disso, não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, mas também de que o templo da grande divindade Ártemis passe a ser considerado sem valor, e de que aquela que é adorada em toda a província da Ásia e na terra habitada seja destituída de seu esplendor. Ao ouvirem isso, os homens ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. Então a confusão se espalhou pela cidade, e todos entraram correndo no teatro, arrastando juntos macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Shaul. Shaul queria entrar e se apresentar ao povo, mas os discípulos não permitiram que ele fizesse isso. Mesmo alguns dos organizadores de festividades e jogos, que lhe eram amigáveis, lhe enviaram uma mensagem, implorando que ele não se arriscasse indo ao teatro. Enquanto isso, a assembleia estava em confusão. Alguns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maioria deles nem sabia por que tinham se reunido. Então fizeram Alexandre sair do meio da multidão, os Yaldim o empurraram para a frente. E Alexandre fez sinal com a mão, pois queria fazer a sua defesa diante do povo. Mas, quando perceberam que ele era Yaldi, todos eles começaram a gritar, numa só voz, por cerca de 2 horas. Grande é a Ártemis dos Efésios. Por fim, depois de acalmar a multidão, o administrador da cidade disse: Homens de Éfeso,
Quem da humanidade não sabe realmente que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande Ártemis e da imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas são indiscutíveis, vocês devem ficar calmos e não agir precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, que não são nem ladrões de templos nem blasfemadores da nossa divindade. Assim, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm uma queixa contra alguém, há dias nos quais os tribunais se reúnem e há procônsules, que apresentem suas acusações uns contra os outros. Mas, se vocês estão querendo algo além disso, a questão tem de ser decidida numa assembleia legal. Porque nós realmente corremos o risco de ser acusados de sedição pelo que aconteceu hoje, pois não há nenhum motivo que possamos apresentar para justificar este tumulto. E, depois de dizer isso, dissolveu a assembleia. Atos dos Apóstolos. Maase Shlichim. Capítulo 20. Quando o alvoroço diminuiu, Shaul mandou chamar os discípulos, e depois de os encorajar e se despedir deles, partiu em viagem para Macedônia. Ele percorreu aquelas regiões e falou aos discípulos muitas palavras de encorajamento, e então chegou à Grécia. Passou 3 meses ali, mas, visto que os Eldim fizeram uma conspiração contra ele quando estava para navegar para a Síria, resolveu voltar pela Macedônia. Estava acompanhado de Sópater, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco II, dos Tessalonicenses, Gaio, de Derbe, Timóteo, e da província da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esses homens seguiram viagem e esperaram por nós em Troade. Nós embarcamos em Filipos, depois dos dias dos pães sem fermento, e em 5 dias os encontramos em Troade, onde passamos 7 dias. No primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para uma refeição, Shaul começou a falar aos presentes. Visto que ia partir no dia seguinte, ele prolongou o discurso até a meia-noite, de modo que havia várias lâmpadas na sala do andar de cima, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, caiu num sono profundo enquanto Shaul falava, e vencido pelo sono, despencou do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Mas Shaul desceu, deitou-se sobre ele, abraçou-o e disse: Parem com esse tumulto, pois ele está vivo. Shaul subiu então, partiu o pão e comeu. Continuou conversando por bastante tempo, até o amanhecer, e depois foi embora. Então levaram o rapaz vivo, muito consolados. Nós fomos na frente, até o navio, e navegamos para Assos, onde iríamos receber Shaul a bordo. Ele nos havia instruído a fazer isso, pois pretendia ir para lá a pé. Assim, quando ele nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Navegamos dali no dia seguinte e chegamos à altura de Quios. No outro dia aportamos brevemente em Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto. Shaul tinha decidido não parar em Éfeso, para não gastar tempo na província da Ásia, pois ele tinha pressa de chegar a Yalchalaim, se possível, no dia da festividade de Pentecostes. No entanto, de Mileto ele mandou chamar os anciãos da congregação de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês bem sabem como me comportei entre vocês desde o primeiro dia em que pisei na província da Ásia. Trabalhei como servo para o Machia, com toda a humildade e com lágrimas, sofrendo provações por causa das conspirações dos Eldim. Ao mesmo tempo não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensinar a todos publicamente de casa em casa. Mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a Eldim como a gregos, de que deviam se arrepender e se voltar para o Criador, e ter fé no nosso Machia Yahusha. E agora, compelido pelo Espírito, viajo para Yalchalaim, embora não saiba o que me acontecerá lá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Eterno me avisa repetidamente que me aguardam prisões e tribulações. Contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar a minha corrida e o ministério que recebi do Machia Yahusha. Dar um testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade imerecida do Criador. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais preguei o reino, verá novamente o meu rosto. Então, vocês são testemunhas, no dia de hoje, de que estou limpo do sangue de todos os homens, pois não deixei de declarar a vocês toda a vontade do Criador. Prestem atenção a si mesmos e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Eterno os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação do Criador,
que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Sei que depois que eu for embora, entrarão no meio de vocês lobos ferozes, que não tratarão o rebanho com ternura, e dentre vocês mesmos surgirão homens que falarão coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, fiquem despertos e lembrem-se de que por 3 anos, noite e dia, não parei de exortar a cada um de vocês, com lágrimas. E agora, eu os entrego aos cuidados do Criador, e da palavra a respeito da sua bondade merecida, palavra que pode edificar a todos e lhes dar a herança entre todos os justificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo eu lhes mostrei que, trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Mashiach Yahushua, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. Depois de dizer essas coisas, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos começaram a chorar muito, então abraçaram Shaul e o beijaram ternamente, pois estavam tristes especialmente pelo que ele tinha dito, que eles não viriam mais o seu rosto. Depois o acompanharam até o navio. Atos dos Apóstolos. Maaz e Shlishim. Capítulo 21. Quando finalmente conseguimos nos separar deles e embarcar, navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali para Pátara. Ao acharmos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos e seguimos viagem. Depois de avistarmos a ilha de Chipre e passarmos por ela à nossa esquerda, navegamos para a Síria e fizemos escala em Tiro, onde o navio ia descarregar. Procuramos os discípulos e os encontramos, e permanecemos ali 7 dias. Mas, por meio do Espírito, eles diziam repetidas vezes a Shaul que não pisasse em El-Shalaim. Assim, quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem, e todos eles, junto com as mulheres e as crianças, nos acompanharam até fora da cidade. Então, ajoelhados na praia, oramos e nos despedimos uns dos outros. Depois embarcamos no navio, e eles voltaram para casa. Completamos então a viagem, navegando de Tiro até chegarmos a Ptolemaida, cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. Partimos no dia seguinte e chegamos a Cesareia. Ali, entramos na casa de Filipe, o evangelizador, que era um dos 7 homens, e ficamos com ele. Esse homem tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Depois de ficarmos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Ialdi. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Shaul, amarrou seus próprios pés e mãos, e disse: assim diz o Espírito Eterno. O homem a quem pertence este cinto será amarrado assim pelos Ialdim em El-Shalaim, e eles o entregarão às mãos de pessoas das nações. Quando ouvimos isso, tanto nós como os que estavam ali começamos a lhe implorar que não subisse a El-Shalaim. Shaul respondeu então: o que estão fazendo, chorando e tentando enfraquecer a minha determinação? Estejam certos de que estou pronto não só para ser amarrado, mas também para morrer em El-Shalaim pelo nome do Mestre Yahushua. Como não conseguimos convencê-lo, paramos de insistir e dissemos: seja feita a vontade de Yahweh. Então, depois daqueles dias, fizemos os preparativos e começamos a viagem para El-Shalaim. Alguns dos discípulos de Cesareia foram junto conosco e nos levaram à casa de Menazon, de Chipre, um dos primeiros discípulos. Nós ficaríamos hospedados ali. Ao chegarmos a El-Shalaim, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Shaul foi conosco encontrar Jacovi, conhecido por Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Ele os cumprimentou e fez um relatório detalhado sobre as coisas que o Criador tinha feito entre as nações por meio do ministério dele. Depois de ouvirem isso, eles começaram a louvar o Criador, mas lhe disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de Ialdim se tornaram crentes, e todos eles têm zelo pela lei. Mas eles ouviram falar que você está ensinando todos os Ialdim que vivem entre as nações a abandonar a lei de Masha, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem sigam os costumes estabelecidos. O que devemos fazer, então, a respeito disso? Eles certamente ficarão sabendo que você chegou. Portanto, faça o que vamos lhe dizer. Há conosco 4 homens que têm um voto a cumprir. Leve esses homens com você, purifique-se cerimonialmente junto com eles e cuide das despesas deles, para que tenham a cabeça raspada.
Assim, todos saberão que não é verdade o que se fala sobre você, mas que você está andando corretamente e também está obedecendo à lei. Quanto aos crentes dentre as nações, enviamos a eles por escrito a nossa decisão de que devem se abster do que é sacrificado a ídolos, bem como de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Então no dia seguinte, Shaul levou os homens consigo e se purificou cerimonialmente junto com eles. Depois entrou no templo para avisar quando se completariam os dias da purificação cerimonial e seria apresentada a oferta em favor de cada um deles. Quando os 7 dias estavam chegando ao fim, os Yaldim da Ásia, vendo-o no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos, em toda parte, coisas contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. E além disso, ele até mesmo trouxe gregos ao templo e profanou este lugar sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, na cidade com ele, e pensaram que Shaul havia levado ao templo. Toda a cidade ficou em alvoroço, e as pessoas vieram correndo em massa, agarraram Shaul, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente, as portas foram fechadas. Enquanto tentavam matá-lo, o comandante do regimento recebeu a notícia de que toda a cidade de Yalshalaim estava em confusão. Imediatamente ele pegou soldados e oficiais do exército, e desceu correndo até a multidão. Quando as pessoas viram o comandante militar e os soldados, pararam de espancar Shaul. Então o comandante se aproximou, o prendeu, e mandou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que tinha feito. Mas alguns da multidão gritavam uma coisa, e outros gritavam outra. Assim, como não conseguia saber nada ao certo por causa do tumulto, mandou que ele fosse levado ao quartel. Quando chegou à escada, ele teve de ser carregado pelos soldados, por causa da violência da multidão, pois uma multidão de pessoas o seguia, gritando: Matem-no! Quando estava prestes a ser levado para dentro do quartel, Shaul perguntou ao comandante: É permitido que eu lhe diga algo? Ele disse: Você sabe falar grego? Então você não é o egípcio que algum tempo atrás atiçou uma sedição e levou os 4.000 assassinos para o deserto? Shaul respondeu: Na realidade, sou Yaldi, cidadão de Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Portanto, peço-lhe que me permita falar ao povo. Depois de ele dar permissão, Shaul, de pé na escada, fez sinal com a mão para o povo. Fez-se um grande silêncio, e então ele se dirigiu a eles no idioma hebraico.